Jesus Cristo. Nós ouvimos agora a leitura do Santo Evangelho, que é o capítulo 19 de São Mateus, onde Nosso Senhor, para responder àquela pergunta dos fariseus, vai restabelecer de modo muito firme a indissolubilidade do matrimônio. No Antigo Testamento, que era ainda uma lei imperfeita, diante de um povo, o povo de Israel no Antigo Testamento, era um povo muito primitivo, de cabeça muito dura, que Deus durante muitos séculos foi formando. Por um tempo, na lei de Moisés, havia tolerância de alguns casos de divórcio. E isso Deus tolerou por um tempo, dada a fraqueza humana e a dureza de coração e o povo ser muito selvagem e primitivo como naquela época. Então, quando chegam os fariseus para perguntar a Jesus se era lícito divorciar-se, o homem da mulher, como também a recíproca, a mulher do homem, o que Jesus diz? Leram a Bíblia? O que está lá no começo? Deus os criou, homem e mulher, e disse: o homem deixará seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Por isso, não separe o homem aquilo que Deus uniu. Então, Nosso Senhor, ele vem no Novo Testamento recordar o plano original de Deus e veio trazer para nós a perfeição de que o matrimônio, como sinal maravilhoso do amor de Deus aqui nesse mundo, e mais ainda no Novo Testamento, como sacramento do amor de Cristo que deu a vida por nós, ele é indissolúvel. Uma vez que acontece a união matrimonial, o homem e a mulher estão unidos até a morte. Até que a morte os separe, como nós costumamos dizer. É nesse contexto, então, que os apóstolos perguntaram: ô mestre, se com o casamento o homem e a mulher estão assim, um unido ao outro até morrer, então é melhor não casar, não é? Claro, São Pedro, os apóstolos, eles tinham deixado tudo para trás para poder seguir a Jesus. Eles eram bispos, padres, apóstolos. Então eles viram que não dava para conciliar a missão que eles levavam com a vida matrimonial. Foi então que Jesus falou, né? Nem todos compreendem essa palavra, porque a nem todos foi dado isso, nem todos têm esse dom. Que dom é esse? O dom de renunciar ao casamento por causa do reino dos céus. Esse é o dom do sacerdote, esse é o dom das almas consagradas a Deus, os religiosos, religiosas que professam o voto de castidade e vivem totalmente voltados para as coisas do Senhor. Por que nós lemos esse evangelho hoje, meus amados irmãos? Porque essa foi a história da santa de hoje, Santa Águeda. Santa Águeda, ela é de Catânia. Catânia fica na Sicília, no sul da Itália. E ela nasceu por volta do ano 230, portanto, na primeira metade do século III, lá nos começos da igreja, naqueles tempos em que o Império Romano pagão promoveu várias perseguições contra os cristãos. Santa Águeda era de uma família importante, nobre, era uma moça muito bonita, muito bela. E aconteceu que o governador de Catânia, lá da Sicília, ele se apaixonou por ela. E ele queria casar-se com ela. E quando foi fazer a proposta para ela, uma jovem de boa família, boa procedência, muito bela, ela disse não. Naquele tempo, temos que raciocinar com a cultura da época, a mentalidade da época, ainda mais de um povo pagão. Quando uma pessoa da categoria daquele governador fazia uma proposta assim a uma moça, que era de uma família importante também, era impensável a moça dizer não. Era inimaginável. Qualquer moça queria um partido daquele e, de certo modo, até a família quase que obrigava a moça a casar-se. Era mais ou menos aquela cultura daquele tempo. E aquele governador era pagão. Só que Santa Águeda já era cristã. E ela já tinha, desde novinha, decidido consagrar a sua virgindade a Deus. Ela era uma virgem consagrada. No tempo dela, século III, ainda não existia na igreja os conventos e mosteiros. Isso surgiu um pouquinho depois. Mas quando uma moça queria consagrar-se a Deus,
ela era acompanhada, né, pelo bispo, pelo sacerdote. Ela então comparecia num dia de uma celebração de uma missa, ela era velada, ela recebia um véu abençoado das mãos do bispo. Nós temos relatos muito antigos de papas que fizeram a velatio virginum, a velação das virgens. Não é? Santo Ambrósio, por exemplo, também, ele fez a velação de várias virgens que viviam na sua casa, na sua família, ainda mais no tempo de perseguição, que não podia revelar que era cristão, mas que naquela vida de família tinha uma vida pessoal consagrada a Deus. Quando aquele governador percebeu que ela não queria casar com ele, porque tinha consagrado a sua virgindade a Cristo, ela era cristã, ele passou a odiá-la, mandou prendê-la e mandou que ela fosse entregue a uma mulher de má vida para ser levada a uma casa de perdição, para que ali eles pudessem abusar da virgindade dela. Mas Deus a protegeu de tal maneira que nada de mal lhe aconteceu. E ele então, cheio de ódio, interessante, né? O amor que vira ódio, como se diz no popular, os extremos se tocam. Mandou torturá-la de um modo assim absurdo, desumano. Ela foi deitada em chapa quente, ela foi esbofeteada, ela foi toda machucada. E era tão grande o ódio que ele tinha que ele mandou amputar os seios dela. E nesse estado ela foi jogada na cadeia, toda machucada. E de noite, São Pedro apareceu para ela. Isso já está narrado nas antigas atas dos martírios de Santa Águeda. E São Pedro falou: minha filha, não tenha medo. Eu sou o apóstolo de Cristo que vim aqui para te curar. E ela ficou milagrosamente curada. No dia seguinte, quando ela foi tirada da cadeia para ser apresentada ao governador, ela estava totalmente curada, sem nenhum machucado. E o homem, em vez de se converter vendo aquilo, perguntou: e você está curada por causa de quê? Foi Jesus que me curou, por meio do apóstolo Pedro. Ah, é? Então mandou torturar mais ainda. Machucou-la toda de novo, arrastou-a por meio de cacos de vidro e brasas. E ela estava sofrendo muito, que naquela dor terrível, ela levantou os olhos para o céu e pediu: meu Deus, por favor, me leve, que eu estou sofrendo muito. Imaginemos que dor que ela estava passando ali, né? E naquele momento, então, Deus permitiu que o vulcão Etna, que é o vulcão que existe lá, entrasse em erupção. Com a erupção do vulcão, tiveram que encerrar a tortura, e ela foi jogada de novo de um lado e acabou falecendo em consequência, né, dos ferimentos. E assim, meus amados irmãos, diante disso, os cristãos a sepultaram com todo respeito e veneração e guardaram como relíquia o véu que ela usava, o véu de virgem dela. E no dia, um tempo depois, aconteceu que o vulcão entrou numa forte erupção. Então os cristãos foram, em oração, com o véu dela na mão, foram lá e depositaram junto ao vulcão o véu de Santa Águeda. E quando colocaram o véu da santa, o vulcão parou a sua erupção e as larvas deixaram de escorrer. E a partir de então, a sua devoção se espalha, né, para todo lado. Uma grande devota dela, sabe quem foi? Santa Inês. Santa Inês é um pouquinho depois de Santa Águeda. Quando a mãe de Santa Inês ficou doente, para vocês terem ideia, Santa Inês, ela morreu no comecinho do século IV. Santa Águeda morreu na metade do século III. São quase contemporâneas. Quando a mãe de Santa Inês ficou doente, Santa Inês levou a mãe dela em peregrinação ao túmulo de Santa Águeda, e Santa Águeda intercedeu e conseguiu a cura. Então a devoção dela se espalhou pelo mundo inteiro, Santa Águeda. E ela passou a ser invocada então, para proteger contra a erupção dos vulcões, proteger contra os incêndios, e pela tortura que ela sofreu, ela também é protetora contra o câncer de mama. Então rezemos por tantas mulheres que às vezes passam por essa provação, pedindo a proteção de Santa Águeda contra o câncer de mama. Meus amados irmãos, a leitura de hoje nos diz, não é? Que Deus escolheu aquilo que é pequeno para confundir aquilo que é grande. Com todo o poderio do Império Romano, aquele governador não pôde dobrar a vontade daquela jovem. E ela perseverou, sofreu terrivelmente, mas ela foi fiel até o fim. E aí fica a pergunta para nós hoje, meditando, né, nos tormentos de Santa Águeda. E nós? O que nós estamos dispostos a fazer para sermos fiéis a Deus? Assim como era naquela época, nós sabemos que muitos irmãos e irmãs nossos hoje são perseguidos.
A grande mídia não fala, mas os cristãos na África, lá em Moçambique, sobretudo, em outros países da África, estão sendo presos, torturados, mortos por muçulmanos. O mesmo tem acontecido na Ásia. Muitos cristãos hoje morrem pela fé. E será que nós estamos dispostos a fazer o quê para guardar a nossa fé? Qual é o esforço que nós fazemos para perseverar na fé? Muitas vezes a gente fica acomodado, né? A gente se acomoda, falta a missa de domingo, ainda mais agora teve tempo de férias, então tem gente que vai para as férias e tira férias de Deus, né? Verão, férias, aí não tem mais missa de domingo, não tem mais confissão, não tem comunhão, não tem mais nada, nem oração tem, né? Não, o cristão ele tem que estar empenhado. A vida cristã é uma batalha de cada dia. O nosso martírio é lutar cada dia para ser fiel a Deus, se esforçar para domingo estar na Santa Missa, chegar na hora certa, se confessar, receber a Eucaristia, fazer a devoção, como hoje estamos aqui devotos ao Sagrado Coração de Jesus em desagravo, lutar para evitar o pecado, lutar para cumprir o dever. Será que eu me esforço e me dedico e me aplico às coisas de Deus? Estou disposto ao sacrifício para poder viver na graça de Deus, como Santa Águeda sofreu tudo o que sofreu para não perder Nosso Senhor e foi fiel até a morte à sua fé em Cristo? Então que nós possamos hoje fazer esse compromisso de amor com o Sagrado Coração de Jesus, no exemplo de Santa Águeda, para estarmos dispostos a não mais ofender o Sagrado Coração de Jesus. Essa comunhão de hoje, que nós fazemos reparadora, ela é sobre tudo isso, um compromisso de amor, um desejo de perseverarmos sempre nesse amor ao Sagrado Coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.